Pronto. Então, dando continuidade, então, a gente vai falar um pouquinho sobre atribuição de referências e passagem de parâmetros por referência, tá? Que são coisas que daqui a pouco eu acho que vão esclarecer o que está acontecendo em termos de memória, vai para vocês entenderem um pouquinho mais o que nós vimos no conjunto de slides anterior, tá? Bom, o que a gente fez até agora? A gente fez basicamente a utilização de atribuição de variáveis de tipos primitivos. Não basicamente, mas assim, em grande parte a gente trabalhou com isso, né? Então, o que a gente fez? Né? Então, um exemplo aqui, uma classe atribuição, só botar o laserzinho aqui no computador, tá? Aqui o main, um exemplo bem simples, né? Declaramos duas variáveis A e B, e aí começamos aqui a atribuir valores para essas variáveis, né? Então, o que acontecia inicialmente? Atribuindo A, recebe 10, então eu reservava um espaço de memória lá que armazenava inteiro, aquelas coisas que a gente conversou lá no início do bloco 1, né, e o B também, e aqui eu estou jogando dados inteiros para esses valores aqui, tá? Então, ó, o 10 vai lá para o espaço de memória reservado para o A, e o 15 vai para o espaço de memória reservado para o B, tá? Isso a gente viu bastante, né? Depois, aqui, quando eu fazia uma atribuição entre variáveis, o que acontecia? Bom, agora o valor de A, B vai receber também o valor de A, então ó, vai fazer uma cópia do valor que está em A e vai jogar aqui para dentro. Então, tu pegar, sabe que a gente comentou bastante isso, e copia o valor e joga para o dado de B, tá? Bom, e se eu fizer isso aqui, A recebe 20, o que vai acontecer agora na minha memória? Qual vai ser a alteração que vai ter? Esse aqui é o passo que está agora, né? A gente está nessa forma. Quando executar essa linha... A20 e B10. A20 e B10, tá? Isso, quando a gente utiliza tipos primitivos, isso é passagem de parâmetros por ou configuração de dados por valor, né? A gente copia o valor e joga para dentro de outra variável, tá? Quando a gente trabalha com referência, né, atribuição de referência é um pouquinho diferente. Aí vocês vão se lembrar da questão dos ponteiros, que vocês já viram isso, né? Não sei se viram a fundo, viram mais ou menos. Então vocês trabalharam com essa questão dos ponteiros. Aqui tinha passagem por valor e por referência. É o mesmo princípio, tá? Então, digamos que eu tenho uma classe número, tá? Que é uma classe bem tosquinha aqui. Eu vou representar um número. Ela tem lá como um atributo um int, tá? E ela só tem um construtor lá, que vai ser um construtor para configurar esse atributo num aqui com um inteiro qualquer. Tá? Então eu estou encapsulando, né, o meu inteiro, o meu número dentro de uma classe num, tá? Para não ter que utilizar ele de forma primitiva, né? E aqui só um exemplo, obviamente vocês não vão fazer isso aqui, tá? Mas só um exemplo para vocês compreenderem a diferença. Então, o que vai acontecer agora? É o mesmo exemplo, ó. Antes eu tinha o quê? Int A e int B, né? E setava 10 e 15 lá para os valores A iniciais, né? O A recebia 10 e o B recebia 15. Mesma coisa aqui, número A, anteriormente era int A recebe 10, int B recebe 15. Agora estou tratando isso como objeto. Isso tem essa classe só para encapsular na forma de objeto. Então, número A recebe o quê? Como é um objeto, né? Tem que instanciar o objeto, new, número, que é o meu construtor, passando o 10. Então vai pegar esse 10 aqui, vai casar com o meu atributo num, o num agora vale 10, ok? E número B, mesma coisa, recebe new número passando 15. Então, a mesma coisa que a gente está fazendo, que a gente fez no exemplo anterior, só que agora a gente está fazendo como objetos, tá? Bom, o que vai acontecer quando eu faço isso? Como eu estou trabalhando por objetos, a gente trabalha com referências na memória. Então, ao invés de pegar e copiar aqueles valorzinhos e jogar dentro da memória, a gente vai ter uma estrutura dessa forma aqui. A gente vai ter lá, quando a gente fizer isso aqui, número A recebe new número 10, a gente vai ter lá uma variável de referência que vai apontar para um espaço de memória onde vai estar, aí sim, o meu objeto da classe número, e o atributo da minha classe número é um inteiro que eu chamei de num. Esse num aqui, aí sim ele vai receber o valor 10. Entenderam? Olha a diferença na questão da percepção. Sempre no inteiro comum a gente jogava aqui para dentro, né? O A recebe 10, o B recebe 15.
era passagem por valor. Aqui a gente está referência, a gente faz uma referência a um espaço de memória, que lá vai estar o objeto da classe número, que tem um atributo que eu chamo de num, que tem o valor 10. Mesma coisa para o B. Número B recebe número 15. Então, o construtor cria esse espaço de memória aqui e coloca o valor 15 lá no meu atributo num desse novo objeto, e eu estou ligando ele, através dessa variável de referência, né, que é o B, a esse espaço de memória. Tá? Então, essa é a diferença. Vamos lá. Agora a gente está para essa parte. O que vai acontecer se eu fizer isso? B recebe A. O que acontecia anteriormente quando era só inteiros? B recebia A. Basicamente eu copiava o dado que estava em A e jogava sobre B, certo? Tipo, o valor de... E agora ele vai jogar aquele quadrado todo do num ali dentro do B? Qual quadrado tá falando? Esse aqui? É. Não é bem isso que vai acontecer. O que vai acontecer é algo desse tipo aqui, ó. A partir de agora, a variável de referência B aponta para o mesmo espaço de memória que a variável de referência A. Mas o outro dado continua lá. Continua a dar, mas assim, notem que eu já botei até um pouquinho mais... fugiu a palavra, esbranquiçado aqui, né? Claro, aqui, para dizer que não tem ninguém apontando para ele, né? Então, mas no caso, lá, mas no intervalo de memória ele continua ocupando espaço. Tá lá por enquanto. Mas você lembra que a gente comentou do Garbage Collector? Não lembro. Garbage Collector é um mecanismo do Java que fica recolhendo lixo, né? Isso que é o Garbage Collector, né? Tá. Coletor de lixo. Eu me lembro de tu falar, mas não me lembrava do nome. Isso, é o GC que eles chamam, Garbage Collector. É um mecanismo... Porque o que acontece? Se ninguém estiver apontando para esse dado aqui, esse dado vira lixo. Porque não tem mais como referenciar esse dado. Perdi a referência, né? Então, isso aqui só vai ficar ocupando espaço na memória. Então, por isso que quando tem iguais tipo C, por exemplo, que a gente tem que dar uns flush, tem que dar uma limpeza na memória, por quê? Porque não tem esse mecanismo automatizado de coleta de lixo. Então, vai ocupando... Se tu não cuidar lá em linguagens mais simples, como o C, daqui a pouco tu vai ter um estouro de memória, porque tu não está limpando os lixos que tu está deixando para trás, tá? O Java já faz isso automaticamente para ti. Então, se não tiver nenhuma variável ao longo não sei quanto tempo, quantos milissegundos, enfim, qual é o tempo de sobrevivência de uma variável, né, dentro da memória. Se tu não tiver nenhuma variável apontando para ela, depois de um determinado tempo, o Garbage Collector vai lá e tira da memória para não ocupar espaço e otimizar o teu programa. Tá? Então, isso que acontece. Quando eu dou um B recebe A, quando era primitivo, você se lembra, eu copiava o valor do A e jogava no B uma cópia do valor. Aqui é referência, né, objeto. Então, o B recebe então o A, ou seja, ele está apontando para o espaço de memória que também o A está apontando. Tá? Bom, e agora, o que acontece aqui quando eu faço essa questão aqui, A.num recebe 20, o que acontece aqui? Que valor que eu altero aqui? Eu altero, não altero, dá pau, o que acontece? Ele vai cair para dentro do A? Estou acessando o A.num, então o atributo num do objeto A recebe 20. Então, A.num recebe 20, estou alterando aqui continua a ver navios, né? E isso aqui, pessoal, o que isso aqui vai imprimir, por fim, desse exemplo? O que isso aqui vai imprimir? System.out.println A.num vai imprimir o quê? Que valor que vai imprimir aqui? 20. 20. A.num é 20. E o que esse valor aqui vai imprimir? B.num? 20 também. 20 também. Então agora você tem que ter cuidado que você tem dois objetos apontando para o mesmo espaço de memória e os dois têm acesso às mesmas variáveis ou atributos, né? E os dois alteram simultaneamente as coisas. Então você tem que ter esse cuidado quando estão trabalhando com os objetos. Perfeito? Deu para entender assim mais ou menos o funcionamento dessa questão das referências? E é diferente. Quando é passagem, atribuição por valor, lá que é inteiro, que é char, que é float, vocês copiam o dado para dentro de um lado para o outro. Por isso que, você se lembra que não alterava.
Isso aí é muito parecido com ponteiros, né? É muito parecido. Portanto, o Java, ele vem do C, né? Então, ele é muito similar, tá? Então, por isso que basicamente é o mesmo princípio, tá? De funcionamento. Então, estão fazendo um revival aí. É bom que vocês já viram, então eu já fico menos preocupado, tá? Então, é basicamente isso. A gente está fazendo esse mecanismo aí de passagem, atribuição de referências, tá? Beleza? Então é bem, como o Albi falou, é bem similar. Se vocês já viram isso, vocês estão fazendo só revivendo um pouquinho. E vendo... Eu diria para não ficar muito feliz, porque o que a gente viu não foi muito legal, não. Então. Foi traumático? Vamos aprender aqui. Mas é bem simples, tá, pessoal? Não é nada, não foge muito disso aí. Bom, para complementar, já estamos fechando aqui, tá? Passagem de parâmetros, tá? Então, aqui o que nós estamos comentando, variáveis de primitivos, tipos primitivos são passados por valor, né? Então, por exemplo, dado que eu tenho uma classe teste, tá? Public class test, lá, vai ter um teste.java, e eu tenho um método, basicamente só faz isso, só incrementa. Esse public void incrementa, passando um valor x, eu incremento o x em 1, né? X recebe x mais 1, e dou um print lá no x. Só faz isso essa classe. Recebe um valor, incrementa esse valor e imprime. Perfeito? Então vamos lá, vamos brincar com ela. Declarei 2, aí tem uma classe a classe exemplo.java, que aí eu vou testar esse cara aqui. Criei lá o meu main, ok. Declarei 2 inteiros, o A recebe 5 e o X que recebe 20. Instanciei um objeto da classe teste, então teste obj recebe new teste, ok, perfeito, então tem um novo objeto lá. E a partir de agora eu vou começar a chamar o método incrementa desse objeto, o método incrementa do obj aqui. Então, obj.incrementa A, tô aqui. Beleza? O que esse cara vai fazer? O obj.incrementar, ó, teste é um objeto da classe teste, tem um objeto dessa classe, tem um método incrementa, ele recebe um parâmetro que é inteiro, o A é um inteiro, 5. Então vem para cá, incrementa 5. Tá? O x agora é 5, certo? Copiei o valor, a passagem, ó, variáveis primitivos são passadas por valor. Então ele pega o valor 5 aqui e copio para cá. Agora o 5 vale quanto? Aqui o x vale quanto? Estão acompanhando? Ó, declarei duas variáveis de inteiras. A recebe 5, x recebe 20. Perfeito. Instanciei um objeto dessa classe aqui, objeto da classe teste. Teste obj recebe new teste. Ok. E vou chamar os métodos agora sobre esse objeto. Objeto.incrementa passando o A vale quanto? 5, né? Tem um método que recebe o inteiro, chamado incrementa? Tem. Bom. Tá, ele vai pegar o x e vai incrementar 1, vai ficar 6. 6, e vai imprimir 6, certo? 6, isso. Vamos embora, agora vamos para... Agora eu vou fazer a mesma coisa com o x. X vale 20. Objeto, pronto, incrementa passando o x, que é 20, vem para cá. Quanto é que eu vou imprimir aqui? 21? Que isso, hein? Vai tirar 10. Beleza, isso aí. Agora, isso aqui, pessoal. O que vai imprimir aqui? Seria 21. Ele vai imprimir 5? Por quê? 5 e 20, né? Por quê? Porque tu tá imprimindo o tipo primitivo. Exatamente. Ele então, tá... Porque o tipo primitivo a gente passa por valor. A gente faz uma cópia do dado. Então, o que acontece aqui, está dizendo, é 5, esse A é 5, ok, estou passando em primitivo. Esse 5 estou jogando para cá. Vai ter uma variável que eu estou chamando de x, esse x vale 5 também. Eu não vou interferir no valor que está aqui dentro. Tá? Então, se fosse obj.a, alguma coisa assim, ou não? Para te apontar para aquele valor lá. Que não tem nenhum atributo aqui, né? Não tem nada aí, É só um método para incrementar mesmo, tá?
Agora, bom, importante que vocês perceberam. Então a gente fez, quando é passagem tipo primitivo, ele copia, o funcionamento é diferente, tá? Ele copia e, bom, a partir de agora esse dado aqui que está no X é diferente do que está no A, e o que está no X aqui é diferente do que está nesse outro X aqui, tá? Ele copia, faz uma cópia e joga para dentro, tá? Agora, se a gente tiver uma modificação, ó, passagem de parâmetros, objetos são passados por referência, né? Não mais por valor, como era o outro. Então, a gente criou uma classe teste, mesma coisa, tá? Só que ao invés de a gente receber um int, agora a gente vai receber um objeto da classe número, aquele que a gente criou anteriormente. Você lembra? O objeto da classe número, tá? Vai fazer a mesma coisa, ó. O número x recebe x.num mais, e vamos ver o que vai acontecer, tá? No meu classe exemplo, agora eu vou modificar, tá? Até simplifiquei. Número A recebe new número passando 5. Perfeito. Eu só não me lembro o que tem lá dentro do número lá. Não, o número aí só tem um atributo. Ele só tá. Tá, que é um inteiro num. É só isso. Ele só tem isso, na verdade. Não faz mais nada. É bem burro, aliás. Tá? E aí, bom. Criamos um objeto da classe número, eu vou colocar depois aqui, vou pegar essas dicas de vocês e já vai atualizando os slides depois, tá? Criei um objeto da classe número com valor 5, né? Então, o a.num é 5. Criei um objeto da classe teste, que é esse cara aqui. Beleza? E agora eu vou chamar um objeto, um método incrementa da classe teste, que é o obj, né? Sobre o objeto obj. Então, passando um a. O a é o quê? É um objeto da classe número. Eu tenho esse cara aqui, agora tem, que a gente modificou. Ó. Eu até deixado os dois métodos, né, para deixar os métodos sobrecarregados. Ó, public void incrementa número x. Bom, o que vai acontecer agora aqui, pessoal? Ele vai incrementar lá dentro da... Só lá. Vamos lá, então. Ele não está retornando nada ali, né? Muito bem, mas vamos pensar aqui, ó. Passei, ó, obj.incrementa passando o número A, certo? Certo. Bum, veio para cá. O X agora, ele aponta para o... passado por referência. O X vai apontar para o mesmo espaço de memória que aponta quem? O A. Perfeito? Os dois estão apontando A, né? É diferente, lembra da passagem por valor por referência. Por valor a gente copia... Vai dar uma cópia que vai ser jogada lá para cima, né? Vai ser jogado para o outro método aqui. Então, ó, a gente copia assim, o valor de 5 e o x tem uma cópia. Na referência, funciona diferente, né? Ó, o a e o x agora vão apontar para o mesmo espaço de memória que tem o númerozinho, num, com o valor 5. Quando eu faço aqui, ó, x.num mais, o que eu faço? Incrementa o atributo, incrementa o atributo num, né, do objeto x, tá? Isso. Agora, então, o que vai imprimir aqui? x.num, 6. Beleza. E aqui, o que vai imprimir? 6 também? 5, não sei. 6, né? Por quê? Ah, sim, porque ele tá apontando lá para o mesmo lugar. Para o mesmo espaço de memória, então os dois têm acesso aos mesmos atributos daquele objeto, né? Então, e aí, professor, e se tu largasse ali só um A sozinho, ele ia imprimir alguma coisa? Aonde? Aqui? Ali embaixo? Isso. Isso a gente vai ver, ele sempre tem um método especial que é o toString, tá? A gente vai ver isso quando a gente chegar em herança, tá? Todos os objetos herdam características de um objeto maior, que é um object, tá? E aí tem várias classes, vários métodos e atributos que todo mundo herda desse pai de todos aí, digamos, tá? E um deles é o toString, que é um método que aí a gente vai ver que vai acontecer, né? Mas aí imprime... Vocês podem sobrescrever, que é outro conceito que a gente vai ver mais adiante, tá? Mas essas são cenas dos próximos capítulos, para não complicar, não vou entrar muito em detalhe, mas você vai imprimir alguma coisa, tá? Vai imprimir, se eu não me engano, o número, o endereço de memória que o cara está ocupando na memória. 0xFF2. Isso, vai imprimir, exatamente, tá? Ele imprime, eu acho que o tipo do dado, arroba, depois o endereço de memória. Não, beleza, era só para saber. Beleza, mas é isso, mas a gente vai ver isso, tá? Não se preocupem, vai ter cenas dos próximos capítulos.
Tá bem? Então tem essa diferença, tá? No tratamento de passagem de parâmetro por referência, no caso de objetos, e por valor, no caso dos primitivos. Tá? O que é esse cara aqui? Retornando um objeto. Deixa eu ver o que eu queria dizer aqui. Tem coisas que eu realmente não... Isso aí era lá do outro. Era lá do outro Isso, exemplo. outro exemplo. Então a gente tem, por exemplo... Deixa eu ver aqui, que eu retornando um objeto. Aqui, ó. Aqui a gente estava fazendo o que? r.getSubScript. Basicamente é um get, eu acho que é. A gente pode ter só adicionando coisas a esse esquerdo. Não sei porque que eu botei aqui, qual é a moral. Acho que passa que vai confundir mais. Passa que vai embora. Não, Segue mais. Eu só adicionei aqui que a gente pode retornar. Não, eu entendi o que eu quero fazer. Eu me lembrei qual era o objetivo. A gente estava retornando sempre, a gente pode retornar objetos também, a gente não precisa só retornar lá primitivos. Então eu posso ter, por exemplo, um get subesquerdo, lá, esc, que retorna o ponto em si. Ó, public, qual é o tipo de retorno? É um ponto, e o nome do método é get superior esquerdo, que vai retornar qual? O ponto supesc. Tá? Mesma coisa para o outro ponto. Estou só chamando esses métodos, estou criando métodos de retorno que retornam um objeto como um objeto, e não só tipos primitivos, como a gente está acostumado, float, int, uma string, que é praticamente um pseudo-tipo primitivo. Né? Então vocês podem retornar também, agora me lembrei, um objeto para esse cara aqui. Ó. Então, ponto P recebe r.getSupesc, ou seja, vai receber aqui vai associar esse P aqui, vai estar associado a esse mesmo supesc aqui do meu retângulo. Tá, ali o P está pegando um dos pontos do retângulo. Exatamente. R, é isso? Exatamente. Tá. E aqui eu tenho uma outra, e aí depois eu chamo um exhib, e aqui ó, eu poderia fazer essa mesma coisa que eu fiz em duas linhas aqui, tá? Ó, exibindo ponto superior, dados do ponto superior esquerdo. Eu peguei o quê? Primeiro eu peguei o ponto, fiz o get supesc, ok? E depois atribuí uma variável p, e depois chamei o exib lá desse P, perfeito? Eu posso fazer isso aqui numa linha só, ou seja, encadeando as chamadas de método. Então, ó, R, quem é o R? O R é um objeto da classe retângulo, ponto, getInfDir. Bom, o que é esse getInfDir? É esse método aqui que retorna um objeto da classe ponto, que é um infdir, que é o infdir, o ponto infdir, que é um objeto da classe ponto. E esse ponto tem um método exib. Então, eu posso encadear sequências de 2, 3, 4 chamadas de métodos encadeadas. Então, é só para mostrar que eu estou fazendo a mesma coisa aqui em duas linhas e aqui em uma linha. Perfeito? Então, eu posso fazer esse encadeamento. Obviamente que quanto mais encadeados vocês fizerem, mais difícil e menor a legibilidade. Vai ter 5, 6 chamadas de método encadeado sobre um objeto, vai ficar daqui a pouco meio confuso. Aqui ainda dá para ver até 2, 3 chamadas de métodos encadeados, mas mais que isso não é uma boa prática que vocês fazerem, tá? Então, só destacando esses caras aqui, enfim. Tá. E, por fim, agora acho que finalmente, retornando um array, tá? A gente pode também adicionar mais dados aqui da classe retângulo. A gente pode, por exemplo, retornar um array de pontos. Como é que eu poderia fazer? Bom, eu posso, ao invés de só retornar um ponto, eu posso querer retornar um array de pontos. Tá? E aí, então, por exemplo, poderia criar um método chamado obtemPontos, que retorna o quê? Um array de pontos. Tá? Como é que eu sei que é um array? Por causa do abre e fecha colchete. Oi, Alex. Não, eu ia dizer agora sim, agora ferrou tudo. Não, calma, eu acho que não é tão feio. Quando isso tem que implementar, por isso que programação é mão na massa, não adianta, tem que botar. Interessante que vocês peguem essas aulas e implementem essas aulas para vocês enxergarem o que está acontecendo. Tá? Então aqui, ó, adicionei um outro método lá. Bom, agora eu quero um método que retorne não só um ponto, 2 pontos, por exemplo, um array de pontos. Então eu vou criar um método público, que o tipo de retorno é um array de pontos, né, um vetor de pontos. O nome desse método é obtemPontos, não tem nenhum tipo de entrada. E o que eu estou fazendo aqui? Basicamente eu estou criando um array de pontos, ou seja, vai ter 2 pontos, só porque eu sei que só tem 2 pontos no retângulo, por enquanto. Não me lembro se no final vai ter mais de 2 pontos, a gente está criando tanta coisa aqui já. Tá? E aí eu vou atribuir, primeiro na posição 0 vai o superior esquerdo e na posição 1 vai o inferior direito. E aí eu dou um return V
Posso dar esse retorno V? Posso, porque o V é o quê? É um vetor de pontos que eu estou populando aqui dentro, e o tipo de retorno do meu método é um vetor de pontos, tá? Beleza? Então, isso aqui indica que um vetor será retornado. E como é que eu uso isso lá numa classe de aplicação? Bem simples, bem a mesma coisa, tá? Criei lá o meu retângulo, beleza? Utilizando lá o construtor com 4 inteiros, e depois vou chamar e vou buscar os meus pontos através do método obter pontos. Crio um array de pontos aqui, ó, ponto, ó, vetor PTS, que é um vetor de quê? Qual é o tipo dele? O tipo sempre antes, ponto, né? Esse é um vetor de inteiros, mas não, vai estar trabalhando com objetos. Então, um vetor de objetos da classe ponto. E esse R aqui tem um método obter pontos nele? Tem, que ele retorna exatamente um vetor de pontos. E aqui depois eu só estou varrendo o meu array lá de 2 posições, né? Então, ó, for int recebe 0, enquanto i for menor que o tamanho é pontos.length, ou seja, o tamanho do array, eu vou exibir lá primeiro no pontos, primeiro é a posição 0 do meu vetor de pontos, chamando exib dele, depois a posição 1 do meu vetor de pontos, tá? Não é tão feio quanto parece. Vocês pararam, isso aqui é tudo uma revisão de tudo que vocês já viram em outras disciplinas, né? Então a gente está condensando aqui. E uma coisa importante, aí eu acho que é para finalizar mesmo, um array é passado por referência, tá? Eu acho que era por isso que vocês usavam lá no C os ponteiros, para vocês poderem passar os arrays, né, e começar a trabalhar de um lado para o outro. Então, um array vai funcionar da mesma forma, né, um array aqui que um objeto, né? Então, ó, por exemplo, tem uma public class duplica array, tá? E só tem um método lá que eu chamo o duplica, ele recebe um vetor de inteiros. E o que ele faz aqui? Varre esse vetor e vai e multiplica o resultado. Ó, o V na posição 0 vai receber ele mesmo, o valor que está dentro dele mesmo, vezes 2. Ele só duplica. Tem 10 elementos o vetor, aí pega esse elemento de 1 a 10, né? Depois vai virar o quê? 2, 4 e assim por diante. Só vai duplicando, né? 2, 4, 6, 8, assim por diante, tá? É isso que ele faz, bem simples essa classe aqui. E uma classe à parte, né? Uma duplica array.java, que eu teria o test-array.java, que é a classe de testes. Tem o main aqui, beleza? E aqui dentro nós vamos fazer o quê? Declaramos lá primeiro um vetor, né? Que eu estou chamando de vetor de inteiros, chamo de vet. A Ivete Sangalo aqui, né, o vetor do meu dia inteiro. Estou dizendo que tem 4 elementos, assim, estou declarando e já construindo o vetor diretamente aqui, né? Declaração e inicialização na mesma linha. Tem 4 elementos, posição 0 é 10, a 1 é 4, a 2 é 3 e a 3 é 7, né? Bom, beleza, inicializei o meu vetor. Agora eu vou instanciar um objeto da classe duplica array para poder chamar o método, né? Tem que ter um objeto instanciado dessa classe para poder chamar o método. Então, duplica array D recebe new duplica array. Instanciei um objeto dessa classe. Agora, esse objeto D que eu instanciei, eu vou fazer o quê? Chamar o método duplica, que ele espera o quê como parâmetro? Um vetor de inteiros. E eu vou passar o vet, que é um vetor de inteiros que eu criei aqui diretamente aqui no meu main, tá? Beleza? O que acontece quando eu faço aqui? Bom, d.duplica vet, eu passo esse vetor como por referência para cá, e aqui ele vai duplicar os dados aqui, perfeito? Então, o que vai fazer? Posição 0. Qual é o valor da posição 0 do meu vetor que eu passei? 10. Então, o vetor na posição 0 recebe 10 vezes 2. É 20. Vou para a segunda rodada, né? Incremento para a segunda rodada, agora o i vale 1. Qual é que V na posição 1 vai receber o quê? O V na posição 1 atual, que é o quem? É o 4. 4 vezes 2, 8. Beleza, e assim adiante. Agora a posição 2. Posição 2 é o 3. 3 vezes 2 é 6, então na posição 2 eu armazeno o 6. E por fim o 7, posição 3. A posição 3 agora recebe quem? O valor de 3, que é o 7 vezes 2.
14, tá? Bum! O que acontece agora aqui? Terminou a execução, voltamos para o fluxo principal. O que acontece quando eu faço esse último for aqui? Ele percorre o vetor exibindo. Exatamente. E qual o valor que ele vai exibir? Dá uma multiplicação lá de cima, né? Por quê? Porque ele, em cada giro do vetor, ele foi multiplicando e foi guardando na posição. Tá, mas o detalhe é porque um array é passado por referência. Então esses dois caras estão apontando para o mesmo espaço de memória. Então tudo que eu fizer aqui vai refletir no vetor daqui. Tá? Então lá no final vai o Heitor comentou, vai imprimir esses dados aqui. Por quê? De novo, porque um array, assim como um objeto, é passado por referência. E eu acho que é por isso que vocês usavam vetores, essa questão dos ponteiros lá em C, para poder passar vetor de um lado para o outro e conseguir trabalhar com ele na memória. Puxa, deixa eu parar aqui. E agora, um minutinho.